Sabe o livro De Zero a Um, do Peter Thiel? Todo mundo fala dele. Mas na prática, o que dá para realmente usar de lá? É exatamente isso que vamos destrinchar aqui, sem resumo, sem enrolação, apenas os insights diretos e acionáveis para construir algo novo de verdade. Vamos começar com a ferramenta mais poderosa do livro, que é, na verdade, uma pergunta. Pense bem, qual é aquela verdade importante com a qual pouquíssima gente concorda? Isso não é filosofia, não. É um filtro poderosíssimo para qualquer ideia de negócio. Se a resposta não for algo que só você ou um grupo pequeno de pessoas enxerga, a chance é que essa ideia te leve direto para o mar de competição e não para a criação de algo único. E isso nos leva direto à primeira lição prática, que é um verdadeiro soco no estômago das convenções. Competição é uma armadilha. A gente é treinado desde sempre a pensar em como vencer o concorrente, certo? Mas a pergunta que realmente muda o jogo é outra. Como eu posso criar algo tão novo, mas tão novo, que a concorrência se torne simplesmente irrelevante? Olha só essa tabela. Ela é genial para entender o porquê. De um lado, as companhias aéreas nos Estados Unidos faturaram 160 bilhões de dólares, um número absurdo. Mas e a margem de lucro? 0,2%, praticamente nada. O motivo? Competição brutal. Agora, olha o Google no mesmo ano. Receita bem menor, 50 bilhões, mas a margem 21%. A sacada aqui é fundamental. Não adianta só criar valor. O negócio precisa ser desenhado para capturar o valor que cria. Sem isso, o que se tem é um hobby caro, não uma empresa duradoura. E essa frase resume a lógica toda. Parece estranho, né? Mas faz todo sentido. Capitalismo é sobre acumular capital, sobre lucro. E a competição, bom, a competição corrói todo e qualquer lucro. Então a conclusão prática é a seguinte: a meta estratégica número 1 não pode ser crescer ou ganhar mercado. A meta tem que ser escapar da competição, construir um negócio onde não seja preciso lutar todo santo dia só para sobreviver. Ok, mas se competir é tão ruim, por que tanta gente cai nessa armadilha? Porque muitas das regras que a gente aprende sobre startups hoje são, na verdade, reações exageradas à bolha da internet que estourou nos anos 2000. E o insight prático aqui é simples, mas bem difícil. Para inovar de verdade, primeiro é preciso desaprender esses dogmas. E aqui está o mapa desse desaprendizado. De um lado, o que todo mundo repete. Do outro, o princípio do de 0 a 1. Então, enquanto o dogma diz dê pequenos passos, a lição é arrisque ser ousado. Onde se fala seja flexível, não precisa de plano, a verdade é que um plano ruim é melhor que plano nenhum. Onde o mantra é melhore o que o concorrente já faz, o princípio é que mercados competitivos destroem lucros. E, talvez o mais polêmico, contra a ideia de focar só no produto, a lição é que vendas importam tanto quanto o produto. Isso aqui é um verdadeiro checklist contraintuitivo para qualquer estratégia. Certo. Se a competição é o problema, a solução é o monopólio. Calma, eu sei que essa palavra tem um peso enorme, soa como algo ruim, mas a ideia aqui é completamente diferente. É o que o livro chama de monopólio criativo. E o que é isso? É bem simples. É ser tão bom, mas tão bom no que se faz, que ninguém mais consegue oferecer algo parecido. O ponto-chave é que não se trata de dominar um mercado que já existe, mas sim de criar um mercado inteiramente novo. A aplicação prática disso é focar em resolver um problema de uma forma tão única que não existam substitutos. Você não está tirando opções das pessoas, está adicionando uma opção que antes nem existia. Essa frase, que é uma inversão da famosa citação de Tolstói, é um guia estratégico perfeito. As empresas de sucesso são diferentes. Cada uma delas é um monopólio em seu próprio universo, porque resolveu um problema único. Já as que fracassam, são todas iguais. Por quê? Porque seguiram a mesma cartilha e tentaram competir. A aplicação direta disso é: identifique o que torna seu negócio fundamentalmente diferente de todos os outros e invista tudo nisso. Tudo bem, a filosofia é ótima. Mas na prática, como se constrói um monopólio desses? Bom, Thiel oferece um modelo com 4 características essenciais. Pense nelas como um checklist para avaliar a força e o potencial de qualquer negócio. Isso aqui não é só uma lista de características legais, tá? Pense nelas como os fossos de defesa, as muralhas do seu castelo. São elas que vão proteger seu negócio da concorrência e permitir que ele gere lucros por muitos e muitos anos. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira é a tecnologia proprietária. Basicamente é ter algo que mais ninguém tem e que é extremamente difícil ou até impossível de copiar.
O melhor exemplo é o algoritmo de busca do Google. É o coração do negócio deles e, por mais que outros tentem, ninguém chegou perto. O insight aqui é que a sua vantagem tem que ser real, defensável e não só um discurso bonito. E o quão melhor essa tecnologia precisa ser? Existe uma regra de bolso para isso? Ela precisa ser, no mínimo, 10 vezes melhor do que a alternativa mais próxima. 10 vezes. Não é 10% melhor, não, é 10 vezes. Por que tanto? Porque uma pequena melhoria não é o suficiente para fazer alguém abandonar um hábito, mudar de solução. Esse número, 10x, é um teste de fogo para saber se a inovação é de verdade. O segundo pilar são os efeitos de rede. É aquela mágica que acontece quando um produto se torna mais útil à medida que mais gente o utiliza. Uma rede social é o exemplo óbvio. Mas aqui tem uma sacada contraintuitiva, que muita gente erra. Para criar um efeito de rede forte, não se começa mirando o mundo todo. Você começa no menor mercado possível. Um nicho minúsculo e denso. Foi exatamente o que o Facebook fez, começando só com os estudantes de Harvard. Domine um aquário antes de tentar conquistar o oceano. Em terceiro lugar, economias de escala. Isso significa que o negócio fica mais forte e mais lucrativo conforme ele cresce. Negócios de software são o exemplo perfeito. O custo para desenvolver o produto é altíssimo, mas o custo para fazer uma cópia a mais é praticamente zero. É por isso que negócios de serviço, como um estúdio de yoga, dificilmente se tornam monopólios. Para atender mais gente, precisam de mais espaço, mais professores, os custos escalam junto. A lição é, o modelo de negócio precisa ter potencial de escala desde o dia 1. E por último, a marca. A Apple é o exemplo que todo mundo pensa, né? Uma marca que é por si só um monopólio. Mas o ponto crucial aqui é o seguinte: a marca não é o ponto de partida, ela é a consequência. Uma marca forte emerge quando você já tem tecnologia proprietária, efeitos de rede e escala. É o resultado de fazer os outros 3 pilares muito bem. Então a aplicação prática é: não comece se preocupando com o logo. Comece garantindo que seu negócio seja único e defensável. A marca forte será o resultado natural disso. E com isso, a gente fecha o círculo e volta para aquela pergunta lá do começo. Só que agora, com um framework prático para pensar na resposta. A lição final é: use todos esses princípios não para imitar o que já deu certo, mas sim para descobrir um segredo, uma oportunidade que mais ninguém está vendo. Então a pergunta que fica é: que empresa valiosa ninguém está construindo hoje? E o que impede que seja você a pessoa a começar?